Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre decomposição dos números em fatores primos. Eu já fiz uma introduçãozinha sobre isso num exercício anterior, em que a gente tinha que listar os divisores do número, mas aqui a gente vai falar de fato disso, decomposição em fatores primos. E eu coloquei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês como o número pode ser escrito em fatores primos, mas antes disso, vamos falar um pouquinho da regrinha em si, certo? Todo número natural não primo maior do que 1, ou seja, o não primo, né? Então a gente pula o 2, a gente pula o 3, a gente vai começar do 4, 6, o 8 e assim por diante. Pode ser escrito na forma de multiplicação. E por que não primo? Porque os números primos não têm como ser escritos na forma de multiplicação. Essa forma de multiplicação é chamada de forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Então, o que a gente faz? A gente primeiro divide o número dado pelo seu menor divisor primo. Então, vamos pegar aqui o número 4, por exemplo. A gente vai pegar o número 4 e a gente vai dividir pelo seu menor fator primo. Então, qual é o menor? O menor é o 2, depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7, daí vem o 11, certo? Então, vamos pegar por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E a gente tem, então, o 2, certo? Vamos dividir por 2 de novo, que dá 1. Ou seja, o nosso número 4, ele é 2 vezes o 2. 2 vezes 2 é a forma fatorada completa do número 4. E é só isso mesmo, é assim que você fatora um número. Você precisa saber quais são os números primos, porque você vai pegar esse número composto e vai dividir ele por números primos. Então, se você não sabe quais são os números primos, aí fica complicado, né? Mas olha, já expliquei muito, então não vou ficar falando muito sobre quais são, né? O 6, a gente vai dividir por 2, certo? 6 dividido por 2 dá 3. Qual o primeiro número primo? É 2. Mas eu não consigo dividir 3 por 2. Eu vou pegar o próximo, então, que é o 3. E aí eu consigo dividir, que dá 1. Ou seja, o 6 é igual a 2 vezes o 3. Que 2 vezes o 3, então, é a forma fatorada completa do 6. Com 10. Com 10, a gente pode primeiro fatorar por 2, que é o primeiro número primo que eu consigo dividir. Termina em número par, então eu consigo dividir por 2, que dá 5. Não consigo dividir 5 por 2, nem consigo dividir por 3, mas eu consigo dividir por 5. Então, 5. E aí a gente tem aqui o número 1, certo? 5 dividido por 5 dá 1. Então, o número 10 é igual a 2 vezes o 5, certo? E a gente tem aqui o número 15. 15. Qual o primeiro número que eu consigo fatorar? Eu consigo dividir ele por 2? Não consigo. Mas eu consigo dividir ele por 3. Como que eu sei? Porque 1 mais 5 é 3. E pelo critério de divisibilidade por 3, eu sei que se a soma dos algarismos for divisível por 3, então o número também é. Nesse caso, 15, ele é divisível por 3 e a gente tem aqui como resultado 5. 5 eu consigo dividir por 5, que dá 1. Então, o meu número 15, ele é 3 vezes o 5. Beleza? Agora o 30. O 30 eu vejo que ele termina em um número par, então eu consigo dividir ele por 2, que dá 15. Ora, deu 15, a partir daqui eu vou dividir da mesma forma, né? Eu vou fatorar o 15 da mesma forma que eu fatorei aqui, esse outro 15. Então vai ficar como? Vai ficar por 3, que dá 5, e por 5, que dá 1. Ou seja, o meu 30 é igual a 2 vezes o 3 vezes o 5. Essa é a forma fatorada completa do 30. E é sempre assim, todo número composto ele é formado assim, por uma sequência de fatores, e esses fatores são números primos. Aqui o 100, que é um número mais comprido, né? É um número maior. Vai ter uma fatoração mais comprida, uma série de fatores. Ó, eu divido primeiro por 2, que dá 50. 50 eu consigo dividir por 2 também, que dá 25. Já o 25 eu não consigo dividir por 2 nem por 3, mas eu consigo dividir por 5, porque ele termina em 5. Então, por 5, que dá 5, e por 5 de novo, que dá 1. Então, o meu número 100, vou até escrever aqui embaixo, porque aqui, aqui não vai caber. O meu número 100 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, certo?
Ah, então, essa é a forma fatorada completa do número 100. E tá aqui a regra. E, ó, agora, depois de tanto exemplo, fica fácil entender essas regrinhas aqui, né? Dividimos inicialmente o número dado pelo seu menor divisor primo. No caso, a gente sempre começa pelo 2, depois tenta o 3, depois tenta o 5. E dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo. E você pode pensar, poxa, mas isso dá muito trabalho. E realmente dá muito trabalho. Se o número for muito grande, pode ficar impossível ter a fatoração completa desse número. E isso é muito interessante em diversas aplicações. Vamos repetir, dividir o quociente obtido pelo seu menor divisor primo. Ó, para quem não entendeu essa parte do quociente obtido, quando a gente divide um número, por exemplo, 420, eu consigo dividir por 2, certo? E aqui, dividindo por 2, vai dar 210. O 210 eu consigo dividir por 2. Esse meu 210 aqui é o quociente, certo? Esse aqui é o meu divisor, esse aqui é o meu dividendo. Ó, aqui eu tenho o meu quociente. Agora eu vou pegar esse quociente obtido e vou dividir pelo menor divisor primo possível, que é o 2. E dividindo 110 por 2, eu tenho 105. Agora o 105 eu consigo dividir por 5. Ó, 105 dividido por 5, eu tenho 5 vezes 2 que dá 10, abaixo 5, 5 vezes 1 que dá 5. E a gente tem resto zero. Ou seja, dividindo 105 por 5, eu tenho 21. 21, eu sei que 3 vezes 7 é 21, então eu posso dividir tanto por 3 quanto por 7. Mas quem é o menor primo aqui possível? É o 3, certo? Então eu vou dividir por 3, que dá 7, e depois eu divido por 7, que dá 1. Então, o número 420, ele é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3 vezes 7. Isso daqui a gente pode escrever. Lembra lá das potências? A potenciação, que é uma forma simplificada de você escrever uma multiplicação de vários fatores, assim como a multiplicação é uma forma simplificada de você escrever a soma de diversas parcelas. Aqui a gente pode pegar, a gente tem dois fatores iguais, ó, a gente pode usar a potenciação para escrever isso de uma forma mais simples. Então, eu vou ter 2 na 2, que multiplica 5, que multiplica 3, que multiplica 7. Essa é a forma fatorada completa do número 420. E é isso. Na sequência, a gente vai ter mais exercícios sobre fatoração e eu vejo vocês lá.